Vamos versar a nossa discussão com as apresentações das pessoas que vos vou apresentar no âmbito do desemprego, stress e burnout, vistos pela psicologia do trabalho. Vamos ficar neste momento com a apresentação de Dom Francisco Sanches, à minha esquerda. Francisco Sanches é membro do COP, assume funções da direção como tesoureiro, é coordenador da Divisão de Psicologia do Trabalho do COP, técnico superior do Governo das Canárias, Serviço Canário de Emprego, das Canárias de Emprego, presidente da Associação de Colégios Profissionais de Canárias. Muito obrigada. Buen día. Ante todo, agradecer a la organización y a la orden la oportunidad que me da de poder dirigirme a este auditorio, a ustedes, aunque realmente he de decir que después de la conferencia magistral de mi maestro, José María Peiró, por qué decirle que yo me formé con sus libros, como casi toda la gente de mi generación que se haya especializado en psicología del trabajo, poco me queda por decir o añadir a su conferencia. Pero bueno, intentaré, en la medida de lo posible, en estos 15 minutos que me ha asignado la organización, pues añadir algo nuevo o algo interesante. Bien. Como bien dice el título de la mesa, Desempleo, Estrés y Burnout en la óptica de psicología del trabajo, me voy a dirigir, mi intervención va a estar dirigida principalmente en el tema de desempleo e inestabilidad laboral. Como puedes ver en lo que dice la Organización Internacional del Trabajo, la inestabilidad laboral es sobre todo una tragedia humana para los trabajadores y sus familias, pero además supone un desperdicio de capacidad productiva, ya que una tendencia a perder las competencias como resultado de una rotación excesiva entre empleos y largos periodos de desempleo o inactividad. La actual situación de crisis económica que tenemos a nivel europeo y a nivel mundial y que nos afecta a todos por igual, algunos con una mayor profundidad o con menos, nos lleva a que el paradigma que teníamos de funcionamiento y de entender las relaciones laborales de unos empleos y trabajos estables y duraderos en el tiempo esté en declive y la relación entre los trabajadores y empresas hayan cambiado. Ya no estamos hablando de permanencia, sino estamos hablando que en tanto permanencia temporal como geográfica en el puesto de trabajo. Todo esto lleva un proceso acelerado de extinción que da lugar a un nuevo paradigma, y este nuevo paradigma es la flexibilidad laboral en todos los sentidos. Si tenemos en cuenta lo que es este nuevo paradigma, no solamente estamos entrando en una crisis de nuestro mercado laboral, sino también estamos entrando en una crisis de percepción de valores. Es decir, antes crecimos teniendo o pensando que íbamos a tener un puesto de trabajo de por vida, que íbamos a tener un puesto de trabajo donde la ubicación espacial iba a ser la misma o casi, si no permanente, casi permanente, y nosotros basamos todos nuestros criterios de valores, formas de pensar y actuar bajo esa idea. Pues este cambio de paradigma genera también una crisis de valores en nuestras relaciones laborales y una crisis de valor personal y en nuestra manera de entender nuestro lugar en la sociedad. Si entendemos que el trabajo es un medio de supervivencia económica y un factor de desarrollo de nuestra vida social, política, cultural y personal, que funciona además como fuente de salud, enfermedad, de bienestar y malestar físico, psíquico y social. Por tanto, todos los cambios que estamos sufriendo en nuestro entorno afectan también a nuestra realidad psicológica. Es por esto que este nuevo escenario laboral plantea retos a la psicología del trabajo como disciplina y profesión. Si ven, en la misma conferencia que dio José María, pues ya hacía referencia a este cambio de valores y referencia a los retos que se nos planteaban como profesión. Estos retos se deben trabajarse desde el concepto de flexibilización laboral
y las nuevas formas de comprender lo que se entiende por empleo, desempleo y subempleo. El concepto de flexibilidad laboral hace referencia a todo un concepto de medidas tanto contractuales, de arreglos organizativos y actuaciones dirigidas a lograr una mejor adaptación de nuestras organizaciones ante las demandas cambiantes de nuestro entorno, tanto externas como internas, que afectan tanto al trabajador en todo su aspecto de cualificación profesional como de competencia, así como ya reitero, disponibilidad geográfica, temporal, física y sus relaciones con el empleador, tal como expresa Peirón en sus trabajos del año 2011. Este contexto flexible o nuevo desorden laboral nos encontramos dos frentes muy interrelacionados. El de la cantidad de empleo ofertado, que determina la tasa de desempleo y la frontera de la inclusión y exclusión laboral, y el de la calidad de empleo disponible, afectadas por procesos como la inestabilidad y la intensificación del trabajo, así como la precarización en la vida laboral, en el subempleo que se abre como paso de factor de vulnerabilidad social y como problema de salud pública de primer orden. Pueden darse entonces déficits de situaciones de carácter estructural en el puesto de trabajo, déficits individuales de competencias a nivel profesional de las personas y déficit de calidad psicológica en el puesto de trabajo. Cuando hablamos de déficit estructural, nosotros como profesión poco podremos hacer. Cuando hablamos de déficit de competencias individuales, ya como psicólogos del área del trabajo, podremos minimizar, prevenir el problema. Y cuando hablamos de la calidad psicológica del trabajo, es un nuevo campo de actuación profesional al que estamos abiertos y que realmente tendremos que generar nuevos paradigmas y nuevas formas de actuación. El desempleo como problema psicosocial describe la situación de la persona que desea trabajar pero no encuentra un lugar donde le paguen por sus capacidades y actividad. Designa tanto la experiencia concreta de la persona que no encuentra un trabajo remunerado como la experiencia de todo un colectivo, una comunidad, una región geográfica o en un país. Como problema psicosocial, el desempleo conduce a toda una serie de problemas de índole psicológico, donde ya, tal como se ha hablado en estas jornadas, estamos hablando de depresión, desesperanza, pero también si lo miramos desde un punto de vista de nuestra óptica como profesionales de psicólogos del trabajo, hablamos de una alineación profesional muchas veces porque la persona que no encuentra trabajo y lleva mucho tiempo en desempleo, pues produce una obsolescencia y degradación de carácter profesional, es decir, sus competencias laborales quedan totalmente desfasadas. Y ya cuando estamos hablando de gente que ya lleva en el mercado laboral, si hablamos de la población juvenil, realmente lo que estamos perdiendo cuando no se consigue encontrar un puesto de trabajo una persona joven es una posibilidad de nuevas competencias profesionales y toda una generación perdida a nivel de conocimientos, a nivel de competencia y a nivel de innovación. La nueva gestión del trabajo debe estar enmarcada siempre en el concepto de flexibilidad laboral, que ha supuesto cambios muy radicales en las condiciones de trabajo en las cuales nos movemos y que producen un alto nivel de incertidumbre. Es decir, volvemos al cambio de paradigma, de un contexto laboral donde habría un alto nivel de certidumbre, de una permanencia en tu puesto de trabajo, tanto en el tiempo como en el lugar geográfico, pasamos a un nivel de flexibilización que da lugar a esta incertidumbre laboral, que refleja en los aspectos que afectan psicológicamente el núcleo de nuestra calidad de vida laboral, a saber, inestabilidad, intensificación y precarización. Por inseguridad laboral, pues principalmente la amenaza de la pérdida del empleo y las preocupaciones asociadas a la misma. En este contexto, la inestabilidad laboral resulta estresante y una fuente relativa de malestar, en la medida en que en nuestro plano cognitivo la asunción de esa incertidumbre lleva a una imprevisibilidad y emocionalmente a una inseguridad. Por la intensificación del trabajo nos encontramos en contexto de que cada vez trabajamos más y cobramos menos. Entonces trabajamos más, no solamente le dedicamos más tiempo a nuestras horas de trabajo y no solamente en nuestro propio puesto de trabajo, sino también en nuestro tiempo, vamos a decir, de ocio y en nuestra casa. Es decir, se intensifica, por lo cual también nuestra vida de ocio, nuestra vida personal pierde.
Por lo tanto, también estamos hablando de un malestar. Y por último, hablamos de la precarización. De la precarización del trabajo, el componente más claro y que más nos afecta desde el punto de vista de la psicología del trabajo y las organizaciones es el subempleo. Subempleo, que es el componente emergente del nuevo entorno de trabajo y surge como un empleo de mala calidad, promovida y tolerada con carácter en principio coyuntural para hacer frente a una crisis, pero que de un tema transitorio ha pasado a convertirse en algo crónico y que posee las siguientes características. Un empleo en un puesto a nivel inferior a la propia categoría profesional, un régimen de dedicación de menor duración que el deseado por la persona empleada y condiciones contractuales, salariales, legales o de protección social manifiestamente peores que las consideradas normales en el mercado laboral de cada tiempo y lugar. El subempleo sintetiza, condensa y amplifica algunos de los problemas psicosociales asociados al empleo, los que ya hemos comentado, inestabilidad, intensidad y también al desempleo, que es la precariedad, con todos los problemas de orden psicológico que ello conlleva. Es decir, hay una alta exigencia laboral, demanda y unos bajos recursos, factores sociales, organizacionales y personales de apoyo que facilitan la respuesta a las exigencias laborales a nivel físico, cognitivo y emocional y que repercuten en la salud y bienestar laboral. Los datos de los últimos años reflejan que la crisis económica afecta a la salud de todas las personas y resulta que, que nos lleva a que en el año ha habido un aumento de un 7% de los problemas de índole psicológico, según la Organización Mundial de la Salud, e incluso a veces nos refleja también que, como ya se ha tratado en las conferencias del día anterior, ha aumentado también la tasa de suicidio. Pero bueno, centrándonos en nuestros aspectos, realmente lo que lleva todo este tema de este marco, de este nuevo paradigma, de este nuevo cambio de valores con el cual nos tenemos que enfrentar y tenemos que encontrar nuevas formas de actuar y de hacerle frente, es que todo el tema relacionado con nuestro bienestar laboral está afectado. Realmente estamos pasando de una economía de mercado donde en nuestro puesto de trabajo teníamos una seguridad y una estabilidad a uno realmente que nos abre todo un campo de incertidumbre e inseguridad, con los riesgos psicológicos que ellos conllevan y con todo un campo que dentro de la psicología del trabajo de las organizaciones tenemos que encontrar la manera de hacerle frente y encontrar las posibles herramientas para poder dar respuesta. En este caso ya me derivo un poco a la conferencia que dio el profesor José María Peiró, donde hacía también hincapié en las nuevas competencias, en las nuevas formas de actuación y cómo deberíamos afrontar este tipo de situaciones. Y para finalizar, porque creo que me queda un minuto, dentro de este tipo de incertidumbre laboral me gustaría hacer un pequeño hincapié principalmente en los contextos, la gente que tiene que acceder, los jóvenes que tienen que acceder al nuevo mercado de trabajo, porque en España realmente es un problema bastante grave y que yo creo que tiene un correlato con Portugal en mayor o menor intensidad. Y aquí hay que decir que son los jóvenes los que están realmente afectados por esta crisis y según los datos que disponemos, en la actualidad unos 73,8 millones de jóvenes están desempleados a nivel mundial. Y es probable que la deslocalización en la actividad económica empuje a otro medio millón al desempleo para el año 2014. Realmente es una población bastante vulnerable y es una población en la que realmente tenemos que, como psicólogos del trabajo, tenemos que ayudar, tenemos que encontrar las herramientas para que esta gente que pueden estar no solamente 6 meses en desempleo, sino incluso muchos años desempleados, que pierden esa motivación para buscar un puesto de trabajo, que dejen de participar y entrar en el mercado laboral, puedan tener una opción y no tener una generación realmente perdida. Y en este caso, lo que tenemos que hacer es introducir este nuevo cambio de paradigma, es decir, buscar las formas de que la persona pueda no solamente encontrar un acceso al puesto de trabajo, y creo que aquí, dentro de nuestra área profesional, donde realmente podría trabajar el psicólogo del trabajo, es en lo que llamamos la psicología de la orientación laboral o psicología vocacional. Y en principio, pues
Molto obrigado, porque se me quedo sin tiempo. Muchas gracias, Francisco Sánchez, por sua apresentação. Muito obrigada. Vamos prosseguir com a apresentação do professor Samuel Antunes. O professor Samuel Antunes é doutorado em Psicologia da Saúde no Trabalho pela Universidade de Toulouse-Le-Mireille. É professor da Faculdade de Psicologia e Ciências da Universidade de Lisboa, onde coordena a pós-graduação em coaching psicológico. É psicoterapeuta, coach e consultor. Dirige uma empresa de consultoria, o Think People, que exerce a sua atividade na psicologia da saúde no trabalho. É também conselheiro certificado em prevenção de riscos psicossociais e é vice-presidente da Ordem dos Psicólogos Portugueses. Muito obrigada. Bom dia a todos. Este tema é muito pertinente pela situação que vivemos, mas gostaria de começar com uma boa notícia. Esta crise que estamos a viver tem-se revelado nos últimos tempos uma oportunidade para os psicólogos. Eu vou explicar porquê. Em relação aos nossos amigos psicólogos espanhóis, isto não é tão verdade, porque eles já estão mais adiantados do que nós em relação a este assunto dos riscos psicossociais, mas em Portugal começamos agora a ter necessidades e exigências de avaliação na área dos riscos psicossociais, que tem tudo a ver com esta questão que estamos a falar agora. Em 2012, o Comitê dos Altos Responsáveis da Inspeção do Trabalho decidiu que 2012 seria o ano dos riscos psicossociais e alargou esse prazo até 2015. Porquê? Porque está claro que a crise que afeta a Europa vai ter impacto e reflexos ao nível da saúde mental, ao nível da saúde física, e há que criar condições para proteger e prevenir estes riscos. E por isso, esta é também uma oportunidade para nós. É verdade, o ano passado fizeram-se algumas avaliações, por exigências da Comunidade Europeia, algumas avaliações em riscos psicossociais, mas poucos psicólogos estiveram envolvidos nisto. E isto é uma pena, mas é também uma oportunidade para nós, porque temos que criar condições para formar colegas nestas áreas e desenvolver novas competências nestas áreas. Podemos aproveitar um pouco da experiência dos nossos colegas espanhóis e até aproveitar alguns recursos que eles têm já. O professor Peiró tem um questionário de avaliação de riscos psicossociais. Nós propusemos ao Ministro da Saúde este ano uma iniciativa de que falarei mais adiante, utilizando exatamente esse questionário de avaliação de riscos psicossociais, massivamente online para toda a gente que fosse preciso. Ainda não tivemos resposta do Sr. Ministro, mas esperamos que ele decida favoravelmente. Falando um bocadinho do contexto, o contexto atual do mundo do trabalho. Que contexto é este? Instabilidade e precariedade, aumento do volume de trabalho. Hoje trabalhamos mais e ganhamos menos, sobretudo os colegas que estão na função pública, viram os seus salários reduzidos. Ficou mais difícil gerir a vida profissional e a vida familiar. Há menos tempo livre, há menos tempo para o lazer, há menos tempo para fazer outras coisas saudáveis em família. As relações interpessoais no contexto de trabalho tornaram-se mais tensas. Damos conta de situações de assédio moral por parte dos empregadores, que frequentemente dizem: bom, se não aceitares estas condições, ali à porta há muita gente interessada neste posto de trabalho. E isto cria uma atitude diferente face ao trabalho. O clima de incerteza e de imprevisibilidade quanto ao futuro gera ansiedade, gera angústia, gera medo,
gera insegurança, o aumento do desemprego, um novo conceito moderno, bonito, mas que não é mais do que o emagrecimento da gestão. Lean Management, parece uma coisa moderna, foi apresentada recentemente como uma coisa moderna, mas não é mais do que uma gestão de emagrecimento. Reduzir efetivos, conseguir que se trabalhe mais, pagando menos e garantindo rentabilidades para as empresas e para as organizações. Estamos a viver uma nova forma de taylorismo, que obriga os colaboradores a participarem nas iniciativas de melhoria, no aumento da produtividade, no aumento da qualidade. Mas este taylorismo tem uma característica, é que os colaboradores sentem-se mais sós. Há menos suporte social, as pessoas estão mais sozinhas a gerir estas situações, porque estão a tentar segurar o seu posto de trabalho e o seu lugar. Os laços sociais enfraqueceram, o reconhecimento é menor, o reconhecimento do trabalho bem feito, as perspectivas de carreira reduziram-se, não apenas na função pública, mas nas organizações privadas, não há promoções, não há aumentos de salário. Os níveis de satisfação no trabalho diminuíram e uma coisa que nos era muito querida, que era o sentido do trabalho, deixou de fazer sentido. O sentido é a sobrevivência, é ter um trabalho que permita pagar as contas, os encargos fixos, o empréstimo da casa, o empréstimo do carro, e as pessoas aceitam fazer qualquer coisa que não lhes dá sentido, mas que assegura a sobrevivência. E, naturalmente, o empobrecimento. Estas mudanças estão associadas ao aumento dos riscos psicossociais, com um forte impacto na saúde mental dos colaboradores de diferentes tipos de organizações, sejam as privadas, que investiam mais nas pessoas e que tinham uma gestão humanista, sejam as públicas. Deixem-me partilhar-vos alguns dados que fui recolhendo sobre esta situação. Desde 2007, a Fundação Europeia para a Melhoria das Condições de Vida de Trabalho tem feito estudos sobre o impacto do stress e publicou dados que apontam para 40 milhões de trabalhadores em toda a União Europeia que são afetados pelo stress. A mesma fonte enfatiza que 6% da força de trabalho europeia foi exposta a ameaças de violência física, porque agora temos também este fenómeno, não é só o stress, é o bullying, é o assédio moral, é a violência. 4% da violência por parte de outras pessoas e 5% bullying ou assédio nos últimos 12 meses. De acordo com a Agência Europeia da Saúde e Segurança no Trabalho, o stress é o segundo problema de saúde relacionado com o trabalho mais notificado e afeta 22% dos trabalhadores da Europa a 27%. Em 2002, e desde essa altura não se fizeram mais estudos da economia relacionada com o stress, mas em 2002, ainda não estávamos em crise, o custo económico do stress relacionado com o trabalho, na Europa há 15, estava estimado em 20 mil milhões de euros. Isto tem a ver com absentismo, perda de produtividade, custos com as baixas, custos com os medicamentos, custos que as empresas não realizaram por não ter os seus colaboradores presentes, etc, etc, etc. Na União Europeia, 1 em cada 3 trabalhadores europeus, ou seja, mais de 40 milhões de pessoas, referem ser afetadas pelo stress no trabalho, segundo a Agência Europeia de Segurança e Saúde no Trabalho. Existem estudos que apontam para 3 a 4% do PIB europeu como custos relacionados com o stress.
A quarta investigação europeia sobre as condições de trabalho demonstrou em 2005 que 20% dos trabalhadores da Europa, a 15%, e 30% dos novos membros acreditam que a sua saúde está em risco devido ao stress relacionado com o trabalho. No Reino Unido, foi estimado que as doenças relacionadas com o stress profissional são responsáveis pela perda de 6,5 milhões de dias de trabalho em cada ano. Na Suécia, em 1999, 14% dos sujeitos de uma amostra de 15 mil trabalhadores com baixa médica referiram como razões da mesma sofrerem de stress ou de tensão com um custo de total que se refere a 2,7 bilhões de euros. Estes números são impressionantes para mim, penso que para vocês também. Segundo o relatório da Organização Mundial de Saúde de 2004, mais de 50% dos trabalhadores dos países industrializados queixam-se de stress relacionado com o trabalho. E os estudos consistentes permitem afirmar que uma exposição prolongada ao stress profissional está associada em particular a queixas osteoarticulares, musculares, doenças cardiovasculares e perturbações psicológicas, ansiedade, depressão e suicídio. Não vou perder muito tempo com este quadro, mas todos nós sabemos que as reações associadas ao stress no trabalho são de basicamente 3 tipos: físicas, psicológicas e comportamentais. Meus queridos colegas e amigos, esta é a nossa área, este é o nosso terreno e que muitas vezes não está a ser gerido e acompanhado por nós. Esta é uma oportunidade para nós. Alguns dados rapidamente, eu sei que não tenho muito tempo, sobre o absentismo. Queria chamar aqui a vossa atenção. Vejam estes dados do absentismo, que são impressionantes. Este quadro refere a percepção do impacto do trabalho, do impacto do trabalho na saúde. Na Europa é de cerca de 35% e em Portugal é 42,5% o impacto. Isto também já é do vosso conhecimento, mas os principais sintomas reportados como estando ligados ao trabalho são interessantes porque referem a áreas que são nossas: o stress, a irritabilidade, os problemas de sono, a ansiedade, outros físicos também, mas que têm um caráter psicossomático. Em Portugal, nos últimos meses, temos observado um crescente número de manifestações de efeitos desses riscos. As organizações sofrem igualmente o efeito destes riscos psicossociais e estão preocupadas. Eu não tenho tempo de partilhar algumas experiências que tenho tido na minha empresa e as empresas pedem-nos ajuda para ajudar, para intervir, para reduzir o risco de depressão, reduzir os níveis de ansiedade, que as empresas têm consciência que afeta a rentabilidade, a natureza do trabalho, a qualidade do trabalho. Foi feito em 2010 um estudo que incluiu Portugal e que queria chamar a vossa atenção. É um estudo feito com empresários, 36 mil entrevistas em 31 países, 27 europeus e outros que não estão na Comunidade Europeia, nomeadamente a Noruega, a Suíça, a Croácia e a Turquia, revelam que 79% dos gestores europeus estão preocupados com o stress no trabalho. 79% é muito. No mesmo inquérito, e relativamente a Portugal, cerca de 85% dos gestores consideram o stress um tema importante, mas só 13% das empresas portuguesas que participaram no estudo referiu possuir instrumentos para gerir o stress relacionado com o trabalho. Para poderem ver melhor, este estudo mostrava que as empresas tinham médicos do trabalho, 90 e tal % destas empresas tinham médicos do trabalho, mas só 12,6% das mesmas empresas tinham psicólogos do trabalho.
A Ordem está a fazer, neste momento, fez um protocolo, apresentou um protocolo à Direção-Geral de Saúde e à Divisão da Saúde Ocupacional, no sentido de criarmos legislação que obriga as empresas com determinada dimensão a ter um psicólogo do trabalho, como tem um médico e como tem uma enfermeira ou um enfermeiro do trabalho. Esta é também uma luta nossa, não é? Relativamente aos procedimentos para lidar com o stress, apenas 13% das empresas que participaram no estudo declararam ter procedimentos para lidar com o stress. 13% não é nada. Mas este é um campo para nós e é uma oportunidade para nós. Como é que os psicólogos podem intervir? Estou a falar agora de psicólogos do trabalho. Ao nível da gestão e do management, ajudando os gestores e os decisores a decidirem melhor, a lidarem melhor também com o seu medo e com as suas inseguranças e com as suas dificuldades, a tomarem decisões apoiadas em análises mais sensatas e refletidas e não com base no medo, não é? E aqui os psicólogos podem ser uma ajuda extremamente útil na análise dos problemas, no encontrar de soluções. O coaching, que é uma ferramenta, como o Jaime dizia ontem, que foi apropriada por outros profissionais, é uma área nossa. E é uma área que tem que ser reconquistada para os psicólogos. E é aqui que nós podemos ter uma influência enorme com os decisores, com os gestores, com pessoas que estão envolvidas em processos de fusão, de reestruturação, que muitas vezes implicam reduções drásticas de efetivos e de colaboradores, mas podem ser feitas de uma forma mais humana, humanizada e mais respeitadora das pessoas. É pena que em muitos processos de despedimento não esteja sempre um psicólogo. Provavelmente o processo seria muito menos sofrido para aqueles que participam nele. Não só os que são despedidos, como aqueles que fazem os processos de despedimento. Tenho falado com alguns que me dizem: é a pior coisa que eu fiz na vida. Negociar despedimentos. Mas um psicólogo pode ajudar a fazer isto de forma mais respeitadora das pessoas e encontrar soluções para essas pessoas. Ao nível dos colaboradores das organizações, podemos intervir, não tenho muito tempo para falar disto, mas esta é uma área em que eu tenho apostado ultimamente: prevenção primária, prevenção secundária, prevenção terciária. Já vou falar disto mais adiante. Esta é uma área para nós. Não são os médicos que podem trabalhar nisto. Não são os assistentes sociais, são os psicólogos. Com os profissionais desempregados, é possível ajudá-los a encontrar novas saídas para a sua situação. Provavelmente com reorientação de carreira, provavelmente com procura ativa de novas oportunidades, com elaboração do processo de luto e de perda daquele posto de trabalho e, naturalmente, o suporte emocional, que é uma coisa que sabemos fazer. Rapidamente, 3 níveis onde nós podemos intervir como psicólogos das organizações. Ao nível da prevenção e na identificação e diagnóstico das situações de risco. Isso permite-nos, a partir desse diagnóstico, encontrar estratégias para reduzir esse risco e dar apoio e suporte às pessoas que estão em risco de burnout ou em situação mesmo de burnout. É verdade que a prevenção secundária e terciária requer competências, mas são competências que podem ser adquiridas. Podemos aprender, podemos desenvolver, podemos ter supervisão nestas áreas e ter respostas, sobretudo, para a situação das organizações e das pessoas que trabalham ou saíram das organizações. Muito rapidamente, este é um modelo, parece complexo, mas é muito simples. Tem 3 etapas, o modelo de intervenção: avaliação, intervenção
e avaliação dos resultados. Está muito alinhado com aquilo que o professor Peiró disse há pouco, não tenho tempo para falar mais disto, mas é um modelo simples e fácil de implementar. Faltou aqui qualquer coisa. Falta aqui qualquer coisa que eu não sei. Falta a parte mais importante, que eu não sei como é que podemos... Podemos passar para o meu computador, os técnicos. Espero que isto não seja uma estratégia do computador para me calar. Sí. ¿Puedes conectar? ¿Vas a sacar el pendrive ya? Vamos a intentar. Sí, vas a sacar el pendrive. Bom, não passou, mas eu digo o que é que eu tinha para vos dizer. Vai ter que ser assim. Rapidamente, o que é que os psicólogos do trabalho podem fazer nesta situação? Promoção da saúde no trabalho, aumentar o bem-estar, a satisfação e a justiça no trabalho. Este é também um papel e uma responsabilidade nossa, como dizia o professor Peiró hoje de manhã. Contribuir para a avaliação dos riscos psicossociais através de instrumentos hoje disponíveis. Temos, como eu disse, o questionário do professor Peiró e temos outros 2 questionários aferidos para a população portuguesa. Programas de prevenção para situações de potencial risco para a saúde mental dos trabalhadores, stress, violência, assédio moral, consumo de álcool e drogas. Auscultação e envolvimento dos colaboradores na identificação das ações conducentes à melhoria da organização do trabalho e do clima laboral. Promoção do equilíbrio entre vida profissional e vida familiar. Promoção do desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores e aquisição de comportamentos e hábitos de vida saudável. Promoção da saúde mental através de oferta de programas de gestão e redução do stress. Nós sabemos fazer isto. Temos competências para fazer isto. E estão aí para dar às pessoas e ajudá-las a lidar com essas situações. Promoção da saúde física através de programas promotores de atividade física, alimentação saudável nos locais de trabalho, nas cantinas, alertar para essa situação. Intervenção, se os psicólogos têm competências específicas para isso, ou encaminhamento para consultas de psicologia clínica, porque muitas vezes são situações que identificamos de depressão, que precisam de outro tipo de acompanhamento e que o psicólogo do trabalho não pode responder. Finalmente, queria partilhar convosco aquilo que fizemos, que a Ordem fez este ano, propondo ao Ministro da Saúde algumas iniciativas que visam responder a esta situação de crise que vivemos. Propusemos criar uma plataforma que permitia avaliar online
os riscos psicossociais e com pessoas que estão em situação de vulnerabilidade, perda de emprego, ou até pessoas que estão numa situação de endividamento grave. E também uma segunda medida que propusemos foi criar gabinetes de intervenção psicológica na crise, que podiam ser nas autarquias, nas escolas, em todo o país. Nós pensamos ter condições para envolver os colegas neste projeto e responder com prontidão e num curto prazo, num curto espaço de tempo, a pessoas com sofrimento psicológico associados à crise económica e financeira, à perda do emprego, ao endividamento, à precariedade financeira, à pobreza mesmo, e através de programas que ajudem as pessoas a reconstruir sentido nas suas vidas, programas que visam mobilizar os recursos pessoais na procura ativa de emprego, programas que visam desenvolver competências de gestão em relação ao endividamento, programas que visam desenvolver resiliência, empowerment e esperança, programas de promoção de saúde mental e programas de suporte emocional. Isto é a síntese da nossa proposta para o Sr. Ministro da Saúde. Acreditamos que, com os colegas que temos em todo o país, estamos em condições de dar uma resposta de qualidade alinhada com este programa e, para isso, contamos com todos vós. Obrigado pela vossa atenção. Obrigada, Dr. Samuel, pelos enormes contributos que ficam aqui no encontrar de nichos e espaços de intervenção para o psicólogo. Vamos ficar com a apresentação final desta mesa. Temos connosco o Dr. Ricardo Vargas, psicólogo, coach certificado, é consultor internacional, é empreendedor, é diretor-geral da empresa Consulting House, tem diversos livros publicados na área da gestão e é membro da Assembleia de Representantes da Ordem dos Psicólogos. Muito obrigada. Bom dia. Eu apresento-me hoje aqui perante os colegas como um repórter de batalha, porque o meu trabalho é no centro da batalha do desemprego, as empresas privadas. É no âmbito das empresas privadas que se verifica a maior percentagem de desemprego em Portugal. Esta é a realidade. É nestas empresas também onde o stress, o burnout, são a realidade cotidiana. Esta é uma declaração de intenções. De interesses. Eu sou consultor de gestão. Não me intitulo habitualmente consultor de organizações porque esse é o nosso termo. E quando nós estamos lá fora, temos que dialogar com as pessoas que estão lá fora. O nome da minha profissão é consultor de gestão. Management Consultant. Sou um Certified Management Consultant pelo Institute of Management Consultants dos Estados Unidos. E é este o nome pelo qual a profissão é reconhecida no mundo. Eu acredito que a psicologia nos dá as competências base, a preparação para intervirmos todo o terreno. Gosto de me considerar um psicólogo todo o terreno. Dentro das competências que tenho, estou para servir os meus clientes. Essa é a minha vocação. E neste sentido, o trabalho destes minutos, esta reflexão que vos proponho, é uma reflexão sobre uma perspectiva ligeiramente diferente, portanto, a perspectiva do que se passa nas empresas, e é uma perspectiva, se quisermos, de intervenção indireta em prevenção primária, para utilizar os nossos termos, dos quais nunca falamos com os nossos clientes. Eu trago uma visão um bocadinho mais de helicóptero, enquadrando a experiência de burnout na experiência de flow e de bore-out. Pego nos termos de Csikszentmihalyi, da experiência de flow, experiência ótima,
de total absorção, energizada, foco, perda da dimensão temporal que o sujeito tem quando se engaja numa tarefa significativa para ele e que está num nível de competência muito próximo do seu limite superior. Ou seja, as tarefas que nos levam a explorar o máximo das nossas competências são aquelas que nos proporcionam a experiência de flow. Somos quase competentes para fazer o que estamos a fazer, sentimos-nos esticados ao nosso limite, isso promove a nossa aprendizagem e o nosso desenvolvimento e promove também um estado de experiência ótima. É interessante que nos estudos de Csikszentmihalyi, desde os primeiros estudos dele até aos mais recentes, há uma história interessante que ele refere como o paradoxo do trabalho. A maior parte das nossas experiências ótimas acontecem no trabalho. E, no entanto, a maioria das pessoas diz que prefere passar menos tempo do que aquele que passa no trabalho. Csikszentmihalyi apresenta uma das hipóteses para isto como sendo nós estamos contaminados pelos estereótipos sociais face ao trabalho. Cito um coachee meu, um alto executivo alemão, que me dizia outro dia: o trabalho não é a coisa mais importante na minha vida, mas é aquela a que eu dedico mais tempo. Por isso eu tenho que ser muito bom naquilo que faço para proteger o resto da minha vida. Tenho que ser cada vez mais eficiente no que faço, cada vez melhor para proteger o resto da minha vida, que é o mais importante. Socorrendo-me então da noção de flow, do estado de experiência ótima de Csikszentmihalyi, nós temos, de acordo com esta reinterpretação de Rosenstiel, no seu livro Os Fundamentos da Psicologia Organizacional, uma experiência de flow sempre que às nossas competências corresponde um nível de desafio das exigências da função daquilo que nos é pedido pela organização que está no seu limite. Quando estamos acima, nós entramos em preocupação, estado de ansiedade, stress, cristalização desta resposta de stress que leva ao estado, um dos fatores que leva ao estado de burnout. Mas existe um outro tipo de experiência, no outro extremo, que é o estado de aborrecimento em que eu entro quando o meu nível de competências não é utilizado pela empresa de forma produtiva, de forma que rentabilize. Agora, ele está ligado. Conseguem ouvir? Sendo problema de ligação no micro. Já está? Ok. Quando as nossas competências não são utilizadas de acordo com aquilo que nós somos capazes de fazer, entramos em estado de tédio, aborrecimento, frustração e no estado que ele define como bore-out. O burnout e o bore-out seriam dois estados limites de experiência, estando no centro de tudo o estado de experiência ótima de flow. Isto é interessante para nós porque o bore-out é o outro lado da lua, aquele que ninguém vê. Toda a gente fala do burnout, mas o bore-out tem mais consequências do ponto de vista da cultura empresarial e do engajamento dos colaboradores do que o próprio burnout. Dou-vos alguns exemplos dos sintomas descritos para o bore-out: aborrecimento, fadiga, irritabilidade, desânimo, isolamento social e falsificação de imagem. A pessoa que tem cada vez menos para fazer, e nós todos podemos pensar: olha que bom, vou tratar da vidinha. E toda a gente pensa nisso, mas pensa nisso durante uma semana ou duas. Porque o que acontece é que há o resultado negativo desta experiência é que há uma perda de autoimagem, uma perda de eficácia, uma perda de autoestima. Eu sinto que valho cada vez menos para a empresa, que o meu trabalho vale cada vez menos e isto torna-me a mim próprio também preocupado com o meu futuro. Lembro que esta estratégia de bore-out é utilizada como forma de assédio, de bullying, de procurar o despedimento das pessoas. Há muitas empresas que o utilizam simplesmente como forma de cansar as pessoas, esvaziando completamente a sua função. Portanto, temos entre o burnout e o bore-out
a experiência ótima de flow. Estas pessoas falsificam a sua imagem perante os colegas e, pior, perante a família e os amigos. Porque é muito difícil chegar a casa e dizer: eu já não conto no trabalho, eu já não faço nada, eu não tenho importância. E como as pessoas não conseguem dizer isto, entram nesta falsificação para eles próprios, com os custos que todos nós conhecemos. Um questionário atitudinal que é feito regularmente nos Estados Unidos mostra-nos alguns destes custos do ponto de vista da empresa. Nós temos aqui alguns dados em que temos a azul as pessoas que reportam ter uma quantidade de trabalho adequada para as suas competências, portanto estarão próximo daquela experiência de flow, e várias atitudes em relação à empresa e à função. Portanto, satisfação com a função, desafio no trabalho, bom uso de competências, orgulho na empresa, realização pessoal e sensação de importância. E a vermelho, temos as pessoas que reportam em relação às mesmas atitudes, mas aquelas que reportam que têm uma baixa quantidade de trabalho para as suas próprias competências. O impacto na imagem que a empresa tem, na percepção que os seus colaboradores têm, é altamente diferenciado. Eu não encontrei os dados para 2008, também das pessoas que estão no outro extremo, mas os dados dos anos anteriores são muito próximos da experiência das pessoas que têm uma quantidade de trabalho adequada para as suas competências. O que significa que as pessoas que estão do lado do bore-out têm uma percepção mais negativa da empresa do que aquelas que estão do lado do burnout, porque se sentem úteis, engajadas, aproveitadas, embora demasiado. Mas estas pessoas trazem estas experiências como uma forma de preguiça e desânimo também para a sua vida privada. Desaparece a divisão entre tempo privado e tempo profissional. Esta é outro resultado deste inquérito. É que as pessoas com burnout, para se protegerem, conseguem manter uma melhor divisão do tempo privado e descansar no pouco tempo que têm ou dedicá-lo à família. As pessoas com burnout conseguem fazê-lo menos. Situando estes dois extremos, eles têm causas comuns. Tudo aquilo que afeta a forma como as competências são organizadas dentro da empresa e a forma como o trabalho, os processos são desenhados e como tudo isto é entregue a cada uma das pessoas que nela trabalham para executar, são causas comuns a burnout e bore-out. E elas são o nosso domínio. E este é o meu apelo. Venham trazer as competências para estas áreas, porque as empresas precisam de nós. Inadequado desenho de processos e funções é uma causa comum. Mudança organizacional, situações de mudança afetam naturalmente a forma como as funções estão atribuídas, mas também o desemprego. As empresas, de facto, precisam de viver. As empresas, de facto, precisam de produzir com melhor qualidade, com maior produtividade, a mais baixo custo. Mais baixo custo não significa necessariamente salários mais baixos, pelo contrário. Pode significar melhores processos, melhor qualidade e, sobretudo, significa sempre melhores competências. Recrutamento incompetente, naturalmente, se as pessoas que são recrutadas não têm competências adequadas para as funções, é muito fácil caírem num dos dois extremos. Perfis de competências não definidos ou mal definidos para as funções, condições imprevistas de mercado que obrigam a empresa a responder a picos de procura ou a baixas de procura, porque naturalmente, sejamos honestos, nenhuma empresa privada, e pensem por favor não nas grandes, mas pensem nas 300 e qualquer coisa mil pequenas e médias empresas do nosso país, nenhuma dessas empresas hoje pode dizer aos seus colaboradores: olhem, nós tínhamos a oportunidade de realizar um projeto e de angariar mais um cliente, mas, como todos precisamos de descansar, vamos deixar-nos quietinhos e perder esta oportunidade de mercado. Não podemos. As empresas não podem fazer isto. Portanto, têm que responder a picos de procura que muitas vezes são absolutamente fundamentais para a sua sobrevivência e têm que lidar com baixas de procura que põem em causa a motivação e o engajamento psicológico dos seus colaboradores. Eu vou centrar o resto dos meus 45 slides nas competências de gestão de pessoas. Ok, pelo menos havia 3 pessoas atentas. Que são uma das causas principais e, naturalmente, dentro destas, dei apenas um exemplo, o assédio psicológico é
a vertente mais pérfida da ausência de competências de gestão de pessoas. Ora, quais são as estratégias para lidar com o burnout e o bore-out? Bem, desde logo, tudo aquilo que promova centrar as pessoas no seu estado de experiência ótima. E eu defendo que esta é a prevenção primária que nós podemos fazer. Nós, psicólogos, podemos ser engenheiros de experiências ótimas de trabalho. Temos as competências para ser engenheiros de experiências ótimas de trabalho, para arquitetar estas experiências ótimas de trabalho, para entrar nas empresas com as nossas competências e fazê-lo acontecer. Trazer as pessoas do lado do stress e do burnout para a experiência ótima exige estratégias de proteção. Estratégias de proteção que, desde logo, podem ser de mitigação de risco, nomeadamente é necessário, como disse, dar resposta a picos de procura. Bem, a forma como se dá esta resposta, a forma como a gestão das pessoas, os gestores de pessoas, que são todas as chefias intermédias das empresas e de topo, comunicam estas necessidades, a forma como as vendem, a forma como parcelizam as tarefas, a forma como explicam, a forma como preparam. Tudo isto são estratégias de proteção. A resposta tem de ser dada, mas pode ser dada de muitas formas diferentes. E nós podemos apoiar os gestores na forma melhor, dadas as circunstâncias, porque não há uma forma única ou ideal. E promover um desafio constante para trazer as pessoas do lado do aborrecimento, do lado do bore-out, para a experiência ótima. O desafio exige formas diferentes de pensar. E nós somos especialistas em formas de pensar. O desafio exige culturas empresariais novas. E nós somos especialistas em cultura empresarial. O desafio exige também que nós sejamos capazes de dialogar com estas pessoas. E é esta necessidade de entender os números, de entender de contabilidade, de entender de gestão de pessoas, que é muitas vezes um escolho no nosso caminho para chegarmos à fala e darmos a resposta. Os nossos clientes precisam de respostas concretas, precisam de resultados. E nós temos que ser capazes de dialogar entre os resultados que eles pretendem e a nossa forma de operacionalizar as variáveis que podem levar a esses resultados. Temos de ser capazes de arquitetar aquilo que é o nosso rigor científico com os resultados financeiros que o cliente pretende. O nosso problema é este. As estatísticas em Portugal mostram o seguinte. Temos aqui, do lado esquerdo, as pessoas com escolaridade inferior ao secundário, dados de 2013 a 2008 do Instituto Nacional de Estatística. E nós temos a azul, os empregadores, e a vermelho, os trabalhadores. E o que é que acontece? Se repararem, os empregadores com escolaridade inferior ao ensino secundário são muito mais do que os seus trabalhadores. Temos um déficit de competências ao nível da gestão em Portugal. Nós não temos licenciados a mais, temos licenciados a menos. Sobretudo, temos um hiato grande entre aquilo que são as competências de quem dirige e as competências de quem é dirigido. Portanto, muitas vezes, as pessoas estão a gerir colaboradores que têm mais competências do que eles ou que têm outras linguagens e têm dificuldade em levar estas pessoas. Do lado direito, temos a população de trabalhadores com o ensino superior e as cores são as mesmas. Vemos que aqui os empregadores com o ensino superior deram um salto bastante grande entre 2008 e 2011, subindo praticamente 10%, aproximando-se dos seus empregados, que continuam ainda assim a um nível superior. Portanto, no geral, temos uma população de gestores menos qualificados do que os seus trabalhadores, o que significa, sobretudo, muito menos qualificados nas nossas áreas. E aqui vou dar-vos mais um exemplo das nossas áreas de intervenção. Tudo o que sejam competências a desenvolver nestes gestores de pessoas, que sejam soft skills, competências relacionais, em qualquer uma destas áreas, é prevenção do stress e do burnout. É arquitetura da experiência ótima.
Quem melhor pode fazer estas formações? Os psicólogos. É o nosso território. Este é o nosso território. No entanto, competências não são suficientes. E quero falar-vos um bocadinho da minha experiência como coach e consultor, que tenho encontrado ao longo dos anos, que uma das principais dificuldades que os gestores têm, e aqui falo muito da minha experiência em Portugal, por contraposição com a experiência de outros países, embora se verifique o mesmo noutros países, tenho tido algumas experiências de trabalho no Brasil, Estados Unidos, Suíça, Alemanha. As pessoas têm dificuldade em lidar com a solidão do poder. Quando nós somos promovidos para um cargo de gestão, temos pela primeira vez um isolamento comunicacional. Os nossos colegas não vão falar connosco da mesma maneira. Temos um isolamento informacional. É a pessoa a quem mais se mente dentro da organização é o chefe. E dificilmente temos apoio. Porque uma chefia intermédia no seu caminho de progressão de carreira tem a empresa na pessoa ou pessoas da sua direção de topo a pedir-lhe resultados. E tem a equipa a pedir-lhe significado. E está sozinho. Está em terra de ninguém. E é esta atitude de ser capaz de lidar com esta capacidade, esta competência de ser capaz de lidar com a solidão do poder que faz a diferença na aquisição das outras competências também. Porque a resposta da má chefia é dar o ombro aos colaboradores para chorar. Quando vem dizer, a empresa agora está-me a pedir mais horas de trabalho, estão-me a pedir que faça o meu trabalho com mais qualidade, estão-me a pedir, chora lá, vá lá, pois é, eles. E eu, chefia, digo eles. Demiti-me da minha função de chefia. E quando o meu chefe me pede resultados, eu digo, pois é, aqueles tipos são os incompetentes, eles. Esta é a má resposta. A boa resposta exige assumir que estamos sozinhos, assumir a solidão desse poder, mas assumi-lo com competência, com capacidade, com consciência. Esse é o nosso trabalho como consultores, como coaches, como formadores. É o nosso território, está à nossa espera, é só ocupar. Muito obrigado. Muito obrigada, Ricardo, pela tua excelente intervenção motivacional. Antes mesmo de abrirmos um espaço para questões, para perguntas, queria só deixar uma informação, lembrar-vos que estão disponíveis as inscrições para o passeio cultural de logo à tarde, junto do secretariado do Congresso, do evento. Portanto, ponderem esse momento de lazer e de networking. Questões para os nossos convidados. Penso que ficaram abertas muitas oportunidades de intervenção na área da psicologia do trabalho e das organizações. Ora, eu gostaria de pôr uma questão aos ponentes em relação à situação que nós estamos a viver. Em Portugal nós estamos a viver uma situação de mudança da sociedade, dos paradigmas, que é de facto muito dolorosa. Nós abordámos sobretudo nessa perspectiva, e a questão que eu gostaria de pôr é quais são, digamos, os potenciais benefícios
deste processo doloroso e em que medida e em que timing é que nós podemos ver, digamos, a luz ao fundo do túnel, como se costuma dizer, ou acalentar, digamos, uma esperança, sobretudo tendo em conta que temos aqui, sobretudo, um conjunto de pessoas muito jovens, para quem, digamos, a profissão, com todas estas ameaças que conhecemos e que foram descritas, podem funcionar como fatores de desânimo. E, portanto, eu gostaria, de facto, de ter uma perspectiva de esperança. O que é que vai resultar depois de toda esta mudança, o que é expectável que aconteça, depois desta situação de crise e de mudança que nós estamos a viver, porque há uma alternativa, certamente, não é? Muito obrigado. Obrigada. Quer responder? Obrigado, Amândio, pela questão. É assim, eu penso que nós podemos ser atores e agentes nessa mudança. A realidade é a realidade, bom, não podemos mudá-la, mas podemos, e aquilo que o professor Peiró disse esta manhã é reorganizar soluções, ajustar e adaptar as nossas soluções, que, como tu sabes e eu também, porque temos estado nesta área há muitos anos, houve tempos de vacas gordas em que as empresas pagavam serviços com um preço fantástico. Hoje não. Hoje as empresas querem o mesmo, com menos dinheiro, e nós temos que ser capazes de encontrar soluções de qualidade e responder às necessidades das organizações. Muitas vezes mudando internamente as nossas empresas e a forma de fazer o trabalho. Eu acredito que esta crise vai passar, provavelmente vai demorar mais tempo do que nós gostaríamos, mas acredito. E acredito que neste processo os psicólogos têm um papel fundamental, não só no apoio às organizações, aos governos e até a nós próprios, para encontrar novas soluções e novas saídas. Acredito nisso e estou a ver isso. Como disse, esta situação de crise também está a ser uma situação de oportunidade para nós. Por aquilo que eu disse, e podia dar vários exemplos de várias empresas que estão a pedir serviços de psicólogos e muitas vezes não têm psicólogos para prestar esses serviços. Esta é uma necessidade resultante da crise. Vamos, com os recursos que temos, preparar-nos e dar respostas, porque, como eu disse, e não quero ser repetitivo, nós podemos contribuir para aumentar a esperança, mas não só aumentar a esperança, e de forma efetiva e eficaz apresentar soluções para as empresas e para as pessoas. Outras perguntas que gostassem de colocar, aproveitando os nossos convidados? Boa tarde. Eu estava aqui a pensar e gostava que vocês, enfim, não é a minha área, que me esclarecessem. Eu, em 86, estive na Dinamarca, nas férias, e estive em casa de um senhor que era da Organização Mundial de Saúde. E ele chegou a casa, que eu estava em casa dele, e comentou que 2 secretárias tinham tido que ter, enfim, estavam de baixa, porque tinham inventado agora uma nova doença, que era o stress. O stress, inventaram uma nova doença. Eu era miúda, mas aquilo ficou-me. E naquela altura pouco se falava disso. Mas, na Dinamarca, pelos vistos, em 86, o stress já era considerado uma perturbação passível das pessoas terem um espaço ou um tempo para tratamento.
quer dizer, pensando que este país está bastante mais adiantado do que nós, o que é que eles fazem hoje em dia e como é que evoluiu desde aí, porque já vão lá há muitos anos, com estes países nórdicos? Eu não sei, se calhar a pergunta vocês não sabem responder, mas eu às vezes penso que realmente, quer dizer, naquela altura já se fazia isto, como é que eles hoje em dia abordam estes problemas? Vocês têm algum conhecimento? Lamento não ter dados específicos para responder à questão do ponto de vista mais rigoroso. O que posso falar é da minha experiência de trabalho com os países nórdicos, daquilo que se liga um bocadinho com o que eu falei, que é como é que estas pessoas veem o trabalho, porque a prevenção primária passa muito pela organização da vida das pessoas. E, tipicamente, a partir das 5 ou 5 e meia da tarde, mais tardar, se eu ligar para alguém na Dinamarca, coisa que faço ainda com alguma regularidade, ninguém me atende o telefone. No escritório, claro, atendem no telemóvel, ou em casa, noutro sítio qualquer. As pessoas organizam o seu dia de trabalho e a sua vida de uma forma, como eu dizia há pouco a propósito do meu coach alemão, de uma forma que lhes permita encontrar um sentido que vá para além do trabalho. A ética de trabalho destes povos manifesta-se num foco total durante as horas de trabalho que lhes permite libertarem-se completamente para o lazer quando saem às 5 da tarde. Em 86, sim, em 86, não faço a mínima ideia porque não estava lá, não é? O que eu sei é que foi um esforço deliberado por aquilo que alguns colegas meus dinamarqueses me contam. Eu tive a sorte de ter um mentor dinamarquês na área de consultoria e aquilo que estas pessoas me contam foi que, exatamente a partir da década de 80, a revitalização das empresas passou por um princípio muito simples. Ele dizia-me numa frase: qualquer dinamarquês, seja operário, chefia intermédia, trabalha num escritório ou gestor, sabe uma coisa, que se for bom naquilo que faz e produtivo, consegue sustentar uma família. Se não for bom naquilo que faz e não for produtivo, não se sustenta a ele próprio. E isto foi um esforço deliberado que as empresas fizeram, digo as empresas, posso dizer o Estado, os serviços públicos, de aumentar o rigor, a exigência em termos de produtividade e qualidade, deliberadamente desde os anos 80 exatamente. Portanto, deve ter apanhado o início ou o meio deste esforço em que as empresas se requalificaram, porque não é possível à nossa região Europa, porque para mal e para bem pertencemos à região Europa, competir com base em salários baixos. Não vamos sobreviver em lado nenhum. Eu acredito, quero crer que sim, essa é a minha missão enquanto consultor, trazer este tipo de práticas para as empresas portuguesas e trazer este tipo de reflexão para a cultura das empresas portuguesas. Só quando conseguimos organizar a nossa, se calhar pegando no exemplo da minha comunicação, a nossa experiência ótima no trabalho, nos conseguimos libertar para outras coisas. Mas a prática deles vai ao ponto de ninguém atende um telefonema privado durante as horas de trabalho, porque isto é considerado imoral. Reparem, eu estou a ser pago para trabalhar pelo meu empregador, e se eu gastar 20 minutos do meu tempo em socialização com os amigos durante as horas de trabalho, eu vou ter de compensar no fim do dia. Estas coisas são normais para um dinamarquês, um alemão ou um japonês. Estas coisas são normais para as nações ricas do mundo, para as empresas ricas do mundo. E, portanto, nós temos muito a aprender com isto. E esta transformação de mentalidades que passa por nós, educadores, consultores nas empresas. Não faço ideia, talvez o professor Samuel possa dar uma ajuda. Há aqui uma questão que também é importante, Teresa, que é a nossa legislação em relação a estas questões é muito pouco efetiva. Por exemplo, na Bélgica, a legislação que protege as pessoas das situações de risco psicossocial
é muito, muito, muito mais protetora das pessoas. E eu, em abril, estava a falar com um colega nosso, psicólogo, que trabalha nesta área na Bélgica, e ele estava-me a dizer uma coisa. Eu estive a acompanhar uma situação, porque estas situações têm que ser, digamos, investigadas, uma situação de assédio moral, de um diretor que estava a fazer assédio moral, não sexual, moral, a uma colaboradora. E nesse processo foi identificado factualmente que o diretor fazia assédio moral à colaboradora. O diretor foi despedido sem qualquer indenização, sem nada. Despedido. E eu pensei, isto em Portugal era impossível. Porque a legislação não permite que isto aconteça, não é? E, portanto, há aqui um caminho a percorrer, que é um caminho também, Amândio, de influência junto dos governos e da Assembleia da República para que a lei seja mais próxima das melhores leis da Europa. E que neste momento a nossa não é. A nossa é muito fraquinha. Nem se fala disso. Vocês nem ouvem falar disso. E a lei não prevê qualquer tipo de sanção para estas situações. Portanto, eu acho que o caminho é um bocadinho por aí, Teresa. Nós temos que ir buscar as boas práticas na Europa e, através da ordem, influenciar os organismos que podem mudar a legislação que proteja mais as pessoas. Vamos encerrar então esta mesa. Termos uma pausa para a hora do almoço. A mesa primeira da tarde tem início às 14h45. Muito obrigada.